Dia 15, depois do dia 15, separamos. O colono de um lado, o angolano de um lado. A partir do dia 15, já não havia entendimento. Isso que aconteceu. Tanto se o colono ver um angolano, é matado. E se o angolano ver um colono, também é matado, porque já estávamos a separar. Nós nas matas e o colono nas cidades. Agora é se enfrentar. Nasce a desconfiança, que é aquilo que a OPA se propôs inteligentemente, foi criar um clima de incerteza e de insegurança, de desconfiança mútua. Via-se um negro, é terrorista. O negro vê um branco. Em 15 de março de 1961, violenta ofensiva da UPA em povoações e fazendas contra a presença portuguesa em Angola. Com katanas e canhangulos, as armas que tinham, chacinam milhares de europeus e africanos. Movidos pela ideia de independência, os rebeldes da UPA são dirigidos por Oldon Roberto. Atacam sob estímulos e valores religiosos levam-nos a acreditar então e ainda hoje serem invulneráveis às balas dos brancos. O levantamento é previamente denunciado pelos Estados Unidos, mas o governo português não acredita e a população é colhida de surpresa. As forças militares existentes no território são diminutas e os civis tentam defender-se com os meios que têm. A Força Aérea inicia a evacuação das regiões atingidas e reprime ações da UPA com bombardeamentos em que utiliza bombas napalm. Após os primeiros massacres, os revoltosos recuam para as matas e começam a atacar as colunas do exército, matando os primeiros militares portugueses. E enquanto é discutido na ONU e ameaça as relações entre Portugal e os Estados Unidos, o 15 de março instala de vez o clima de insurreição já existente em Angola desde o início do ano. Viva Angola! Viva Angola! Viva Angola! Decorria ainda a repressão a uma greve na Baixa do Cassange, desencadeada em janeiro por cultivadores de algodão, quando, em Luanda, grupos de angolanos dos moceques que envolvem a cidade se levantam contra as autoridades, atacando objetivos civis e militares, nomeadamente os principais estabelecimentos prisionais. Sendo um grito de revolta contra a dominação portuguesa, a ação pretendia libertar presos políticos que, constava, poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal em Cabo Verde. Era sábado, dia 4 de fevereiro de 1961. Atenção, Humberto. Recebemos em Lisboa um comunicado distribuído pelo SNI em que nos dizem que houve movimentos de pura traição, não se podem considerar de rebelião, de grupos armados que assaltaram a casa de reclusão militar, o quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública e as cadeias civis de Luanda. As baixas que há a lamentar não são muitas. Suponho mesmo que a parte das forças polícias não chegam sequer a uma decena. A coisa foi relativamente pequena e localizada em 2 ou 3 pontos da cidade a ser defendida normal. Em Portugal, os ouvintes não podiam imaginar o significado deste facto que a rádio desvaloriza e que se junta a outro acontecimento singular que já vinha abalando a tranquilidade letárgica do país. O Santa Maria, o magnífico paquete português orgulho da Marinha Mercante Nacional, foi assaltado por um grupo de aventureiros capitaneados por Henrique Galvão. Tomado por um grupo da oposição, o navio Santa Maria passará a navegar sob o nome de Santa Liberdade. O assalto ocorrera em 22 de janeiro e desde então o caso era seguido por todo o mundo com uma curiosidade corrosiva para o governo português. The Portuguese cruise ship Santa Maria, one of the most luxurious liners afloat, is the center of a drama on the high seas of the Caribbean.
O desvio do Santa Maria trazia ao país uma animação política que os portugueses nunca tinham experimentado e que se estendia a Angola. Era propósito de Henrique Galvão conduzir o navio para Luanda e aí desafiar a ditadura, agitando a ideia de um movimento contra a soberania portuguesa no território. Silva Tavares, o governador, considera mesmo que o 4 de fevereiro é apenas uma parte da Operação Dulcinea, conduzida por Galvão. Era preciso dar a impressão de que o ato dos revolucionários da Ibéria, como a si próprios se chamam os criminosos assaltantes do Santa Maria, tinha eco em qualquer parcela do território português. Atacaram sobretudo a casa de reclusão. Vinham a saber depois, por intermédio de pessoas que eu conheço lá em Angola, que o Galvão deu ordens a pessoas suas conhecidas em Angola para prepararem-se para um levantamento não sei em que ponto, mas em Angola. Apareceu um senhor em Kinshasa, que se dizia da oposição, chamado Gilles Clemente. Esse senhor diz que ele era socialista e que gostaria de fazer um movimento aqui, espetacular, na chegada do barco Santa Maria. E ele nos pediu 500 homens. Reuni o Conselho de Defesa Provincial e os militares disseram assim, que não tinham nem aviação, nem marinha de guerra, capazes de garantir que ele era, o navio, dada a velocidade do navio, era detectado a tempo de eles poderem preparar-se. É isso que mandei dizer para Lisboa. Preciso de 500 homens porque vai haver um assalto em Luanda. E nós pensávamos que o cônego Manuel estava em perigo naquela altura, porque precisamente havia contactos para a gente poder criar um evento aqui para chamar a atenção do mundial sobre essa questão da transferência dos prisioneiros para Cabo Verde, do Esteiro. Então, nós, quando ouvimos isto, este deve ser um agente da PIDE. Então, tentamos alertar o cônego para dizer que parasse o movimento. O D. Roberto teve o cuidado de não dizer ao cônego para não avançar. Não é? Emitiu um parecer. Não é? Ele tinha informações que, primeiro, que os portugueses já estavam ao corrente da operação, não é? E que a resposta seria uma resposta sangrenta, não é? Que se devia, não se devia levar a ação avante aquela ação de Freire. Mas, como disse, o coronel estava no terreno com os homens, tinha outras informações e ele avançou com a ação do 4 de Fevereiro. Seria essa a notícia em todo o mundo, já que o navio seguiria para o Brasil. Os muitos jornalistas que o esperavam em Luanda puderam assim anunciar uma ação histórica, ainda hoje disputada pelo MPLA, que então a reivindicou, e pela UPA, que se reclama de ligações ao cônego Manuel das Neves, mentor da operação. Manuel das Neves é um indivíduo que esteve intimamente ligado à UPA, através de uma pessoa que vai entrevistar, que é o João César Correia, que era o grande estafeta, e até por esta razão ele foi alcunhado de Mequisa Mequenda, quer dizer, como que vai e vem. Ele fazia Luanda, Leopoldville com muita frequência, não é? Ele trazia correspondência e o que levava a correspondência do comandante para o exterior. A gente se encontrava, olha, está aqui a correspondência e tal, eu venho e estou agasalhado no ponto tal. E, bom, então ele pegava aquilo e ia lá depois. Preparava outra coisa depois, né? Eu vinha buscar. O encontro era precisamente dentro da igreja. Durante o tempo que estive na cadeia, nem só a saber que havia contactos, estava a preparar katanas, e eu perguntava, mas katanas como? Tinham determinados elementos que vinham do Kinshasa, contacto, para trocar impressões, e como é que se faziam. É isso, mais nada. O resto não contava que aquele movimento fosse, quer da UPA. A gente sabia que a UPA existia. Para eu saber que o MPLA existia, né, foi na cadeia. Isto é a realidade. Trabalhou na clandestinidade. Não quer dizer com isso que o MPLA não existisse. Disse-me ele, quando
os prisioneiros políticos que estão aqui na cadeia estão ameaçados. É preciso que, enfim, nós vamos tentar fazer qualquer coisa aqui. Né? E estão ameaçados de serem atirados pelo mar. Isto é o que foi. Ameaçados pelo mar. Então, nesse momento, ele escreveu e enviou a carta. E eu levei. Foi uma ação fundamentalmente concebida, estruturada, organizada e levada a cabo por elementos afetos à UPA, sob a orientação do Coronel Manuel das Neves. E como disse e reafirmo, participaram nela indivíduos que não pertenciam à UPA, não é? Que hoje, se hoje tiver o cuidado de percorrer, aqui há muita literatura já, onde indivíduos históricos do MPLA reconhecem que o Coronel das Neves foi o cérebro do 4 de Fevereiro. Eu tenho muita dúvida que ele era um nacionalista e que era contra essas injustiças todas. Isso era já antigamente, ele já era um elemento para esse efeito. Mas que fosse a parte central, não sabia, nem eu tinha conhecimento disso. Sei que era muito contactado, era uma figura para nós de grande prestígio e que estava no meio do povo. Sobre a situação social, era um grande combatente para esses efeitos. Mas que ele era o cabeça de coisa, não tinha conhecimento. E longe de mim pensar nisso mesmo. Cônego da Sé Catedral de Luanda, Manuel das Neves, mestiço, aparece como motor da ideia revolucionária nos bairros da capital. Teria partido dele, que era também o vigário-geral da Arquidiocese, a Ordem do 4 de Fevereiro, executada pelos vários chefes da operação, após contactos entre sensibilidades políticas em mocecos como o Sambizanga e o Rangel. Chega o dia de 4 de fevereiro à tarde, nós todos unimos no Rangel. Da Rangel, onde fomos já divididos em grupos. Ali já não havia, porque eu sou da UPA, vou no meu grupo, não. Misturado nós todos. Já ninguém sabia como nós estamos organizados. Era gente do MPLA e da UPA? E da UPA, sim senhor. Nós todos lá misturados. Naquela noite é difícil conhecer quem, porque era noite. O grupo era demais. Naquela noite, eu falo a minha verdade, não sabia mais que o senhor Cônego está aqui. Mas nós tínhamos o senhor Augusto Simão, que era dirigente naquele lugar. É que nos fez agora a última oração da entrada para a ação. O Cônego Manuel das Neves também fazia alguma oração convosco? Sim, nas primeiras orações estava a fazer orações connosco, até ele orava também connosco. Valores religiosos, embora não exatamente os do católico Manuel das Neves. Enquadrada pelo cristianismo, a fé incluía tradições, feitiços e orações de que se esperava até o poder sobrenatural de salvar das balas. Senhor Jeová Deus, a que entreguei os seus filhos, sofredores, motivo da sua terra que foi recuperado. Hoje estamos em ação para nós tagarmos os portugueses, os estrangeiros que vieram receber a nossa terra, sofrendo escravatura, contratado. O senhor fica à frente deste grupo que vai sair e mostra a maravilha no meio deles. Que eles não podem sofrer nenhuma bala que pode ser atingido. Senhor Jeová, esteja comigo e esteja com este grupo que vai sair. Entregue nas suas mãos. Sem senhor nada podemos fazer. Mais de 200 homens atacam em grupos lançando gritos e foguetes. Acendeu o foguete, quando ele acendeu o foguete, rebentou um tiro muito grande, nós gritamos ali, viva Angola! Então nós íamos a correr. Na porta da prisão, estava lá espalho, havia lá brancos a tomar conta da prisão e havia lá polícias a tomar conta da prisão. Então nós ali íamos atacar, porque temos ordem, não pode atacar preto. Negro não pode atacar, porque é que estão a pedir a paz. Então nós íamos, havia lá, quando eles vinham, já não tinha tempo de fugir, essa maravilha de Deus, nós íamos com a katana a cortejar. O 4 de fevereiro falhou o objetivo imediato. Muitos revoltosos foram presos, nomeadamente os chefes, e entre eles Manuel das Neves, depois deportado para Portugal. As baixas foram também elevadas. Os grupos atacantes terão sofrido bastantes feridos e cerca de 4 a 5 dezenas de mortos. Do lado das forças de segurança envolvidas, vários foram os hospitalizados e morreram 7 agentes da PSP e um soldado. Em Lisboa, os funerais dos agentes da polícia mortos em Luanda no dia 4 de fevereiro constituíram uma cerimónia de Estado, com representação ao mais alto nível. A informação e os meios oficiais atribuíam a autoria da revolta a indivíduos armados estrangeiros
que designavam por malfeitores ou bandoleiros. A homenagem aos mortos serve de mobilização contra acontecimentos cujos contornos políticos e verdadeiro significado não são explicados aos portugueses. A primeira manifestação de um grupo de facínoras que, a soldo do estrangeiro, movido por criminosos intuitos, lançava à desordem o luto e a desolação no seio da pacífica e unida comunidade portuguesa. A este premeditado ato de banditismo respondeu a população de Luanda com a maior, a mais significativa manifestação de solidariedade. Em Luanda, o desfile a caminho do cemitério de Santana marca não só o pesar pelos mortos da véspera, mas também o sinal dos tempos que vão seguir-se. Eu fui a esse funeral e eu ia pelo caminho e vi, estava ali numa serração e estavam lá uns pretos a rir. E eu disse, vocês, pensei para mim mesmo, vocês estão a rir, mas algum destes brancos vê vocês a rir, vocês arriscam-se. E quando ia entrar no cemitério, comecei a ouvir tiros. Morreram pretos. Há várias explicações possíveis. Foram os pretos que começaram a disparar sobre os brancos, foram os brancos que decidiram vingar-se dos pretos, não sei. Nesse trajeto do funeral, os ânimos estão excitados, estão um bocado quentes. Há uns pretos lá de umas serrações que naturalmente vieram também espreitar. Então, claro, houve ali um excitamento dos brancos, houve uns exageros que cada preto que viu era um terrorista, era um inimigo. Porque ainda houve um tiroteio no próprio cemitério. Né? Certos núcleos nacionalistas que estavam ali assim agrupados. Depois houve uma ação brutal, quer dizer, já não se viveu, quer dizer, em paz em Luanda. A partir do dia 5, 6, 7, por aí adiante, o angolano era caçado como um rato. Depois do 4 de fevereiro havia... Muita gente pensava que Luanda estava ao alcance de um ataque de Buseca, não é? Porque talvez de Buseca veio o 4 de fevereiro. E depois passaram a ser os pretos que estavam com medo dos brancos, que estavam todos armados e que eram capazes de disparar e matar. O 4 de fevereiro foi sangue sobre o tapete. Era mortandade por todo lado. O povo realmente não podia dizer uma só palavra. A palavra upa, que antigamente se pronunciava upa nené, desapareceu. Porque todo aquele que falasse era... Uma das coisas típicas era dizer que determinado negro, quando foi por isso simplesmente incitado a identificar-se ou quando lhe bateram à porta de casa, gritava upa, upa, Lumumba. Isto era tudo inverosímil, não é? Mas diziam sempre, upa, upa, Lumumba. Que era uma expressão corrente que aparecia nos relatórios da polícia, para justificar que o indivíduo tivesse levado com um balásio, ou que a palhota lhe fosse incendiada, ou coisa assim. Os indivíduos, quer dizer, a vida ia assim a passar, em plena rua, era preso, mandavam subir-se, não é? Ver se tinha um calção preto. E que os homens que atuaram no dia 4 de fevereiro tinham calções pretos. Se tivesse a ter um calção preto, era logo preso, e se não abatido mesmo ali. Começaram a atirar sobre pretos na rua. Quando encontra 2 pessoas em pé a conversar, dá-me que então são esses, são presos e levados na prisão morto. Ainda é o xistiço. Encontra 3 pessoas a conversar, o carro militar das polícias a vir, param logo, pronto, são cercados, presos. Então vocês estão a conversar da ação que correu, querem preparar a ação para atacar os brancos outra vez. Disse-me o comandante da polícia que na cadeia aqueles que não eram favoráveis à revolta tinham sido objeto e aparecia cadáveres. Por outro lado, as mulheres pretas de Luanda, as mães, vinham ter comigo pessoalmente para dizer, você prenda os meus filhos, porque se estiver na cadeia está seguro. E se está em casa, vêm esses terroristas e levam-nos com eles para combaterem. Os acontecimentos confundem toda a estrutura social de Luanda. Afetam o relacionamento entre os vários grupos e não deixam ninguém imune.
Colhidos de surpresa, os europeus civis e militares receiam novos ataques na cidade, que chegam a verificar-se, mas também sem êxito. Uma semana depois do 4 de fevereiro, é enviada de Lisboa a 6ª Companhia de Caçadores Especiais. Não havia no quartel de Luanda instalações para todos. Sargentos e oficiais da companhia são por isso autorizados a hospedar-se em casas particulares. Os militares são então verdadeiramente disputados pelos portugueses, que viviam dias de pânico. Andavam armados, mas quando chegava à noite, reuniam-se em casa de familiares e tal, faziam reuniões de pessoas para passarem a noite todos e faziam guardas, faziam sentinelas às suas casas. Ora, se essas pessoas pudessem ter um soldado mais preparado, com arma de guerra, lá em casa, melhor ainda. Vinham ter connosco e pediam-nos, por favor, para irmos para a casa deles. É mútua a desconfiança entre europeus e africanos. Enquanto defendem as suas casas, milícias de brancos atacam os moceques. E as forças de segurança não parecem à altura das circunstâncias. Uns dias depois, eu vi o moceque arder. E telefonei para o comandante da polícia e disse-lhe que o moceque está a arder, é preciso, o que é que se passa? Ele respondeu-me o que é que eu queria, se queria que aqueles polícias que foram atacados pelos pretos agora fossem atacar os brancos e ficassem de 2 fogos. Aqui esteve o general Libório, que quis mandar incendiar os moceques, como são chamados. Outros se lhe opuseram. E Portugal não concordou. E o general Monteiro Libório, de facto, queria, pura e simplesmente, fazer uma ação de represálias sobre os moceques. Quer dizer, para mostrar poder, e o Álvaro Cid Tavares opôs-se determinantemente e com algum êxito a essa vontade carnificina que o general pretendia originar, como represália. O governador chega a ameaçar com medidas repressivas alguns setores da população civil branca, empenhados em fazer justiça pelos seus meios. Os portugueses entraram já nos bairros. Entraram nos bairros, porque os bairros havia escrito MPLA, havia bairros escrito UPA, iam nos bairros com alguns dirigentes, com algumas pessoas que chamavam o nome de bufo, a mostrar as casas das pessoas. Uma reação brutal, depois houve uma chacina generalizada em todos os mocegos. E aí, vou-lhe falar depois da animosidade das populações que se agudizou contra a população branca, é que a maior parte dos comerciantes, dos portugueses, faziam parte de grupos, quer dizer, que já era o princípio das milícias, não é? Que levaram a cabo ações de represália em todos os mocegos. Os comerciantes de determinados bairros, como por exemplo comerciantes de Rangel, organizavam-se à noite e iam ao bairro como por exemplo de Sambizanga, a partir das 2 da manhã, fazer ruas, tirar as pessoas que estavam a dormir. E eram mortos, outros eram presos. E vice-versa, os de Sambizanga iam para o Rangelo, iam para outro bairro. É assim. Nos moceques de Luanda, também as autoridades se empenhavam na perseguição aos suspeitos de ligações ao Congo e anunciavam frequentes descobertas de planos de revolta, após grandes operações de rusga e recenseamento. Eram batidas para capturar ativistas estranhos à capital, a que chamavam infiltrados. Prevendo-se distúrbios na cidade e sendo estes comandados de fora da cidade, portanto, tinha que ser pessoas que não viviam nela, que vinham pelo menos dar instruções, se não viessem mesmo executar as operações deles. E então nós fazíamos batidas às senzalas, aos moceques, em que procurávamos principalmente armamento e pessoas indocumentadas. Os moceques eram todos cercados, portanto havia homens de 3 em 3 metros a cercar os moceques, portanto não entrava nem saía ninguém dali. Cercavam um bairro, né? E iam de casa a casa, só sacavam bolsas lá nos prédios, fundamentalmente. Né?
E muitas vezes até nem poupavam os velhos, né? Éramos concentrados, enfim, em campos de futebol, né? Então andavam à procura, já naquela altura se falava dos terroristas, né? As rusgas começavam de madrugada e mobilizavam 400 a 500 homens. Envolviam 2 companhias de caçadores, polícias, elementos da PIDE e também cipaios, os polícias da administração portuguesa. Depois do cerco feito pelos militares, as forças policiais procediam à batida. Todos os que não tinham documentos ou eram apontados como suspeitos ficavam sob prisão. Aguardavam então em grandes espaços públicos e perante a curiosidade popular as decisões sobre o destino de cada um. A identificação ou a denúncia podiam ser feitas por informadores, muitas vezes pagos, a quem era garantido o anonimato. Eu tenho ideia, sobretudo, da concentração de massas de pessoas, não é verdade, para serem controlados, mas de um género incrível. Aquilo parecia, sei lá, o negócio dos escravos, não é verdade? Escolhia-se as pessoas, mandava-se-lhes abrir a boca, tiravam as calças, punham os indivíduos nus, não é verdade? Eu vi esse tipo de coisas a passar. Nós éramos, enfim, miúdos, né? Miúdos, como quem diz, né? E assistíamos a tudo isso. Nós ficávamos atrás, para, no caso de haver qualquer problema. Nós tínhamos armamento, se houvesse realmente qualquer ataque, se houvesse indivíduos organizados, nunca houve. Mas havia muitos detidos, havia caminhonetes e caminhonetes de detidos naquela altura. Muitos que foram presos, tirados das cadeias ou levados às suas casas à noite e enterrados aí assim fora de Luanda, uns 20 e tal quilómetros, cavavam buracos, eram tirados aí assim, depois passava o trator por cima deles, enterraram. Havia essas valas comuns, nos anos 61. Meu pai foi preso dia 3 de março de 61 e foi tirado uma noite viva. Dizem que foi tirado no mar. Ele mais os outros. Luanda, a terceira cidade portuguesa. São Paulo da Assunção de Luanda. Ressalta como primeira e significativa nota de afeição o cunho retintamente europeu da cidade. De uma cidade que cresce, se embeleza e se renova de uma maneira prodigiosa. A caminho dos 300 mil habitantes, cerca de 1/3 dos quais europeus, trânsito intenso, grandes edifícios de cidade desenvolvida, bastante mais do que muitas capitais africanas, Luanda era afinal uma realidade social bem mais complexa do que aquela que o retrato oficial mostrava. Toda esta juventude bem cedo tem a consciência de que os portugueses que vivem aqui, iguais em direitos e consideração, sem exceção de cores, são simplesmente portugueses. E esse é bem um título de orgulho, não só para os angolanos, como para os transmontanos, algarvios, timorenses ou goeses. O 4 de fevereiro altera as rotinas há muito instaladas e traz à luz do dia uma outra Luanda e uma outra Angola até então ignoradas. Estavam afetados os equilíbrios da ordem social e da coexistência racial. Onde antes havia confiança e certeza, há agora dúvida e insegurança. E também desespero. E também violência. Muita violência que semanas depois, após os massacres de 15 de março, se transformará em ódio. Uma onda que se espalhará por Angola inteira. Todo o norte está a ferro e fogo. Da zona do café, de onde viera a riqueza com que se construíra a Luanda moderna, chegam agora notícias de mortos e feridos, presos, desaparecidos. Factos e boatos prolongam o terror das chacinas praticadas pela UPA. Embora localizados a norte de Luanda, os acontecimentos provocaram um abalo que se estendeu para o sul, com perseguições que atingiram em especial os mais instruídos e que afetaram a vida e o convívio entre brancos, pretos e mestiços. Naqueles primeiros meses houve um nítido, as pessoas começaram a afastar-se dos negros, porque poderíamos ser envolvidos, eram as próprias famílias que diziam não saias. Eu estou a falar de tipos como eu, Em Sá da Bandeira, nunca houve nada, nunca aconteceu nada, por exemplo. Fizeram-se rondas, faziam-se rondas à noite, os brancos controlavam para ver se não havia. Ai, de um preto aparecer à noite no meio da rua, um desgraçado qualquer criado que se atrasasse para ir lá para a senzala, era apanhado e o homem tinha mesmo que se explicar muito bem e podia até ser maltratado.
Havia rusgas todas as noites, indivíduos que se incorporaram nas milícias, e o facto mais doloroso para mim é ver indivíduos que jogaram a bola connosco, indivíduos que eram, alguns da minha idade, 17, 18 anos, incorporarem-se voluntariamente e assistirem pávidos e serenos à morte de colegas nossos. No IGE, as pessoas que lá estiveram conhecem bem estes pormenores, até alguns que custam muito a contar, que é haver dias específicos de perseguição a determinado tipo de profissões. Por exemplo, havia alguém que tinha ouvido dizer que o criado da dona não sei quê dizia que esta noite é que vamos fazer aos patrões não sei quê. E então, nesse dia, os criados eram pura e simplesmente linchados. Então, era o dia do criado. Depois era o dia do contínuo, porque se tinha também tinha ouvido alguém dizer que o contínuo de não sei de onde, da Câmara, tinha estado com o contínuo da Fazenda. Estabeleceu-se a psicose. Eles vêm aí, cuidado, diz que eles que estão em tal sítio. Claro, nunca estiveram em tal sítio. Fizeram-se barbaridades na cidade, no mato. É quando meu pai também cai nas malhas da PDDGS. Abril 61, acusado de ser colaborador do Lumumba, do Ambo, onde o pai encontrava-se detido. Fui até lá, encontrei o meu pai, desfigurado, por causa das torturas de que foi vítima. Era um grupo composto por 60 e tal funcionários, assimilados, sobras, professores, catequistas, diáconos. Eu falo concretamente, por exemplo, na missão do Sende, que fica a 100 e tal quilómetros da Bandeira, que havia lá uns padres holandeses. A população da cidade, da vila, agarrou nos padres e levou-os à pia da Sá da Bandeira. Esses padres acabaram por ser expulsos para a Europa, porque encontraram que tinham armas, portanto, armas para os terroristas. Eram as armas, coitado, de irem à caça para se alimentarem. Houve espetáculos incríveis de matanças num sítio onde as pessoas transformaram aquilo em autênticos circos romanos, pessoas penduradas de cabeça para baixo, quer dizer, e a mocar a acabarem com eles. Houve indivíduos que foram enforcados, só pelo simples facto de um eletricista queria ter a certeza que de facto o indivíduo que está a ser enforcado no ato final que ejacula. No que diz respeito ao Congo, a situação era de tal maneira dramática e a violência desenfreada e sem lei chegou a extremos tais que a polícia política chegou lá e pôs um pouco de termo a isto tudo. Eu nunca dei ordem e por acaso impedi absolutamente qualquer violência sobre pretos. E é por isso que, de facto, aquilo não se generalizou. Mas que havia um ambiente terrível, havia. Mergulhada em violência, Angola desesperava por forças militares que Lisboa tardava a enviar, apesar dos insistentes pedidos. A verdade é que os altos comandos das Forças Armadas estavam divididos quanto à forma de encarar a presença portuguesa em Angola, problema que se agravou com o início do conflito. A maioria dos chefes militares parecia apoiar o ministro da Defesa, Botelho Muniz, que discordava da política ultramarina e do envio maciço de tropas. Primeiro tentou influenciar Salazar e depois pensou do rebalo. Eu estava numa unidade, fui contactado, como a maior parte dos oficiais, e o contacto que era feito era uma rede, que vinha exatamente, era uma rede de apoio em relação ao general Botelho Muniz. E a mensagem é, isto tem que mudar. Não é possível continuar com uma guerra de ultramar deste género. Portanto, há que abrir politicamente, há que dar apoio aos chefes, que é para ver se os chefes conseguem convencer os políticos a mudar. Portugal, no conturbado momento político internacional que a todos enche de apreensões, está, no entanto, em condições de vencer muitas das suas dificuldades, se não todas, com a ajuda da sua fé cristã e de uma inquebrantável determinação de unidade nacional que, sem ressentimentos ou agravos, passados ou presentes, deve reunir todos os portugueses por amor da pátria e da civilização ocidental ameaçada. Meses antes da crise, o discurso de Botelho Muniz, oficial com formação NATO, não mostrava o homem sensível à orientação descolonizadora dos Estados Unidos e que tinha até contactos com Charles Elbrick, o embaixador americano que, entretanto, informava Salazar de que Kennedy reprovava a sua política ultramarina. O embaixador Elbrick chega ao Salazar, aos cumprimentos iniciais, e diz: eu trago uma mensagem do presidente dos Estados da América, do presidente Kennedy. Me leu a mensagem. O Chantac traduziu, dizia muita coisa e tal, mas no fim acabava assim. Portanto, Portugal terá que
já conceder a autodeterminação à Angola, se não mesmo a independência. Era o fim da mensagem. Bom, segundo me contou o Teodoro Chantac. A Abrilada começaria com um relatório apresentado no Conselho Superior Militar por Albuquerque de Freitas, chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Apoiado pelos militares presentes, o relatório fazia críticas ao governo e não apenas à política colonial. Os americanos tiveram conhecimento desse relatório, e então foi que o embaixador da América, por ordem do então presidente americano, nos veio propor para nós realmente modificarmos as nossas ideias relativamente à questão ultramarina, que eles nos apoiariam não só materialmente, como sobretudo nas Nações Unidas, permitindo que a descolonização se pudesse fazer pacatamente, que a consulta às populações ultramarinas se pudesse fazer pacatamente, dando-nos um prazo mínimo de 12 anos. Salazar conclui que está em marcha uma conspiração envolvendo os Estados Unidos, seu aliado, e Botelho Muniz, seu ministro e general com o poder das armas. O que eu digo é que ele, general português, tomou em conta a situação mundial na qual se inscreve os Estados Unidos para tomar uma atitude que lhe pareceu que era a mais indicada para o Estado português. Havia na Embaixada da América um adido naval que eu conheci muito bem e vinha a conhecer mais tarde nos petróleos, que se chamava Fitzpatrick, que era o adido naval à Embaixada da América e que era o agente da CIA em Lisboa nessa altura. É o chefe da CIA, o chefe, enfim, era um homem importante da CIA. E esse homem é que se entendia-se com o Botelho Muniz. Disse-me a mim o Botelho Muniz: eu estou em contato com a CIA através do comando de Fitzpatrick. Disse aí mesmo. E então o comando de Fitzpatrick estava a impulsionar o Botelho Muniz para o golpe. Não só houve uma diligência diplomática diretamente no presidente Salazar, como agora havia uma coisa já militar. Portanto, os americanos realmente estiveram do começo interessados. Não conheço nenhuma posição que ele tenha tomado a respeito da estruturação de um caminho para o futuro desses territórios portugueses. E isso é, a meu ver, um vazio de projeto de intervenção, de golpe de Estado, que é muito difícil de aceitar. Para Adriano Moreira, o caminho do projeto de Botelho Muniz estava mal definido, não indo além do programa de descolonização das Nações Unidas. E como por outro lado acreditava que Salazar optaria por um processo de reformas em Angola, apoiou o contragolpe, liderado por Caúlza da Riaga. Então subsecretário de Estado da Aeronáutica, Caúlza conseguiu desarticular a principal reunião conspirativa contra Salazar, denunciando a conjura ao Presidente da República, Américo Tomás. Chamei o general Araújo, Gomes de Araújo, e disse-lhe: o senhor vai ser nomeado chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas daqui a bocadinho. Depois propus logo a seguir isso e foi aceito. Vai ser nomeado daqui a bocadinho. E logo que seja nomeado, que é daqui a horas, o senhor convoca todos os generais do Exército, enfim, ou quase todos, e convence-os a não ir à reunião. Porque o que era preciso é que a reunião fosse sabotada. Era exatamente uma reunião para se assentar, já que o Presidente da República não tinha aceito as sugestões que o Botelho Muniz tinha preconizado, para nós, como estávamos convencidos que tínhamos todas as forças a nosso favor, exceto, nessa altura, já a aviação e a marinha, mas elas não faziam falta nenhuma, para fazermos um golpe militar e destituindo o Presidente do Conselho, e não se sabia bem se iríamos também substituir o Presidente da República. Mas o Presidente do Conselho estava num avião até preparado para levar para a Suíça. E eu fui direto para Belém, falar com o Presidente da República, e contei a cena toda. E enquanto eu estava lá, Presidente da República, veio um pedido da Defesa Nacional, do Ministro da Defesa, para ser recebido imediatamente. Ele queria propor a minha demissão ao chefe. O Presidente da República disse que não recebia, que não podia receber. E eu parti para a Aeronáutica e estabeleci um posto de comando aqui no aeroporto de Lisboa. Nessa altura já o Caúlza da Riaga tinha minado as coisas, se tinha voltado contra o Botelho Muniz, porque ele e o Botelho Muniz nunca tiveram muito boas relações, e
denuncia, portanto, o que se estava a passar ao Presidente da República e ao chefe do Governo e parece que o aconselha a que a melhor solução era realmente, de repente, destituir os ministros militares e substituí-los por outros que fossem da sua inteira confiança. Entretanto, aí por volta da hora, eu convoquei também para o meu comando o Celário Alegre, sabe que o Celário Alegre era uma espécie de chefe de gabinete do Salazar. O professor Lambradas, que era íntimo de Salazar, e quem foi mais? E o general Gomes Araújo, já há pouco disse. E disse-lhes assim: meus senhores, torna-se indispensável que o Ministro da Defesa, o Ministro do Exército, o Secretário do Exército, o Chefe de Estado-Maior de Defesa, sejam demitidos antes das 3 horas da tarde, porque logo há uma reunião às 5. E se realmente eles conseguem uma reunião grande, estamos em guerra civil a seguir. Durante a reunião tudo se alterou, porque logo se soube que o general Botelho Muniz ia ser destituído, se realmente o general Botelho Muniz tem querido forçar, e isso talvez fôssemos para um simulacro, ou mesmo para uma guerra civil, sem querer forçar a ação das forças da região militar de Tomar, que eram as mais fortes que existiam em Portugal. Naturalmente a Abrilar tinha conseguido impor-se. E realmente às 3 da tarde, mais a emissora nacional anunciava a admissão daquela gente toda. O Sr. Presidente do Conselho assumiu as funções de Ministro da Defesa Nacional e foram substituídos os ministros do Exército. O Botelho Muniz estava efetivamente incapacitado. É a única explicação que eu tenho. Porque o Botelho Muniz quis fazer uma coisa de natureza legal e a partir do momento em que o Salazar lhe escreve uma carta a dizer, e o Tomás a dizer que ele tinha deixado de ser Ministro da Defesa, ele nessa reunião da Cova da Moura diz: meus senhores, estão alterados os pressupostos do movimento, eu já não sou ministro, vou ouvir entretanto as pessoas, mas eu por mim não avanço. E ninguém quis avançar a não ser o Carveiro Lopes. Quando é ouvido diz: eu não tenho meios à minha disposição, se os tivesse sei muito bem para onde ia. De facto, além de Costa Gomes, que Causa considerava o verdadeiro cérebro do golpe, estavam na reunião quase todos os principais chefes militares. E além deles, um marechal que fora Presidente da República, entusiasta de Salazar que o escolhera, mas que entretanto caíra em desgraça junto ao Presidente do Conselho e estava agora pronto a derrubá-lo, na esperança de voltar a Belém. Primeiro, o Carveiro Lopes estava posto à margem, não estava reservado papel nenhum. Quando ele entra na conjura, já na parte final, estabelece uma dúvida, não sei, fica-se sem saber, eu próprio não sabia, não soube, porque o Carveiro Lopes disse-me, mas com alguma hesitação, que ele seria o Presidente da República e o Botelho Muniz numa primeira fase o chefe de governo, para depois chamarem o Marcelo Caetano, porque o Marcelo Caetano não quis aderir aos momentos iniciais do golpe. Salazar derrotava uma tendência reformista do regime que vira na guerra uma oportunidade para agir. Incluía Craveiro Lopes e membros do governo como o Ministro do Exército, Almeida Fernandes, e Costa Gomes, seu subsecretário. Também apoiavam Botelho Muniz os chefes do Estado-Maior das Forças Armadas e do Exército, que estavam aliás de visita a Angola a quando do 15 de março. Mas, ao contrário do Ministro do Ultramar e de Silva Tavares, acharam que a revolta não passava de uma guerra de katanas. O Ministro, eles telegrafou ao Dr. Salazar a dizer que tiveram aqui os oficiais que disseram que a situação estava dominada, o que não é a minha opinião nem do governador e tal. Então eles chegaram a Lisboa e veio escrito nos jornais que aquilo era uma guerra de katanas. Eles tinham essa opinião, tiveram essa opinião. Porquê? Porque o Botelho Muniz tinha uma opinião correspondente. Ele pensava que resolvia o problema alinhando com a América. Acharam que íamos entrar naquilo que veio a acontecer. Uma guerra infindável em África. E nesse aspecto o Costa Gomes teve uma visão extraordinária. Eles estavam absolutamente convictos. Aliás, ele escreve, passado 2 ou 3 dias, escreve uma carta de explicação que foi publicada nos jornais, em que dizia exatamente isso. Não é o que se pensa. Então, a ideia não era entregar o ultramar. A ideia era negociá-lo e era fazê-lo evoluir pela nossa mão e não pela mão, não contra nós. Eu estava à espera, naquela noite, porque foi um dos amigos do presidente Kennedy diz que o general de Diniz Botelho
ia derrubar o regime de Salazar. Eu estava à espera, mas infelizmente não aconteceu. Estava informado dos contactos. As diligências que o governo americano fazia para pressionar Portugal, até ofereceram quase $1 bilhão para Portugal poder abandonar Angola. Os próprios americanos tinham avisado Portugal com mais de uma semana de antecedência de que a UPA iria atacar em Angola. Uma informação que a Alemanha terá confirmado, mas que o governo português desvalorizou. Além de discordar de Kennedy, Salazar achava que as intenções americanas não eram desinteressadas. Mas era outra a opinião dos militares liderados por Botelho Muniz, e de um apoio sem reservas a Salazar, passam para sua surpresa a conspirar contra ele. Recordo-me de ele se ter levantado, com ar enérgico, meteu as mãos nos bolsos, e disse isto: nunca me senti tão perplexo na minha vida. E eu julgo que era a descoberta de que as Forças Armadas já não eram o pilar crítico do poder. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Falhado o golpe de Estado, há agora uma política definida para um governo remodelado com Adriano Moreira na pasta do ultramar, um novo titular para o Exército, o brigadeiro Mário Silva, e o próprio Oliveira Salazar com a pasta de Botelho Muniz. Salazar podia finalmente mobilizar para Angola a máquina militar, agora que estava liberto dos embaraços internos. A expressão andar rápido e em força era também o reconhecimento do tempo perdido. Tinham passado mais de 2 meses sobre os assaltos às cadeias de Luanda e mais de 1 mês sobre os massacres que incendiavam todo o norte. Antes dos primeiros batalhões seguirá por via aérea mais uma força de paraquedistas, um contingente de 60 homens, a tropa que Causa da Riaga tinha posto de prevenção contra o golpe de Estado. Conhecia quase o pessoal todo que estava ali, não é? Os soldados, chefes, agentes e praças, e foi-se despedir de nós ao avião, ao aeroporto, à placa. E também porque nós levávamos as novas armas, levávamos as AR-10, as Armleites, não é? Que iriam fazer uma grande volta no nosso armamento. A Armleit era, digamos, o Rolls Royce das espingardas, não é? Foi uma arma que nos ajudou bastante. A arma atribuída aos paraquedistas merecia a especial atenção dos novos ministros, cuja presença no aeroporto conferia à despedida do contingente um significado simbólico. Esta era a primeira expedição militar patrocinada pelo governo remodelado. Uma força constituída por elementos que tinham recebido instrução em Espanha, mas que partem para a guerra sem nenhuma informação sobre o que vão encontrar em Angola. Nada. Quando faculdade cheguei, pensava que ia encontrar um elefante, assim, no caminho, ou um lagarto, um dos grandes. Nada, não tínhamos conhecimento absolutamente nenhum. Não nos fizeram uma palestra, não disseram nada, só disseram: vocês têm aqui, pronto, o militar cumpre. E avisaram com 24 horas de antecedência. Portanto, vocês amanhã embarcam. Tudo é surpresa para os paraquedistas que aterram em Luanda perante a ansiedade da população branca. A nova vida começa pela farda, copiada dos fuzileiros americanos, e a que tem que adaptar-se, por exemplo, substituindo os capacetes de aço do equipamento de campanha, que tornam o calor insuportável. Os bolsos do camuflado também não se ajustam ao tamanho das granadas que transportam, o que chega a ser tão fatal como o próprio inimigo, num novo mundo repleto de perigos e armadilhas que desconhecem. Bem, a gente deslocava-se em viaturas, não é? Unimogos, era o que houvesse. Aquelas estradas maravilhosas, que eram aquelas picadas absurdas, em que para fazer 10 km se demorava quase um dia, não é? E de facto era uma geografia completamente diferente daquela que estávamos habituados. Era assustador pela altura do capim, não é? A gente não sabia, claro, é que poderia estar algum indivíduo. O capim ladeava por completo a picada, não é? A guerra estava nas matas e nas povoações, das quais Mocaba já se tornara o símbolo da resistência dos colonos. Os paraquedistas do grupo de Joaquim Santiago vão para a Damba e são depois chamados a defender o Bungo. A vila, que teria cerca de 100 de habitantes, ficou naquela altura reduzida a pouco mais de 30 pessoas,
praticamente só os homens. Conduzidos por Fialho Rico, caçador que se tornara chefe das milícias, recolhem-se na igreja até à chegada dos paraquedistas. O ambiente e a lei que imperavam são ilustrados pela morte do comandante daquela força junto a uma ponte destruída pela UPA. Numa patrulha, 2 dias depois do fuzilamento de dezenas de negros, de cuja fidelidade os brancos suspeitavam, são mortos o alferes e um civil das milícias. Para se levarem os corpos para cima custou 3 horas, para andar 500 metros. Logo que se pegavam nos corpos para andar, a fuzilaria, tinha que parar, só cá defender. Logo que ele abrandava um bocadinho, andava mais 100 metros, mais 50 metros, mais 20 metros, e foi assim. Pronto. É nessa altura que toma conta do comando o Sargento Santiago. Eles foram dando os tiros e nós fomos encaminhando para a ponta. Conseguimos passar a Ponta Val com os corpos, temos nas viaturas e fomos para o Lungo. E já eram 3 da tarde. Portanto, desde as 8h30 da manhã até às 3 da tarde foi aquele bater de coração, como se costuma dizer, em que Deus nos proteja, não é? O Deus em que os dois lados acreditavam era afinal o mesmo. Os portugueses atuavam com fé religiosa e coragem física, mas também com medo, que se podia tornar cruel, e que temperavam com humor terapêutico. Enquanto se adaptavam, a UPA também evoluía usando cada vez mais armas automáticas, em parte capturadas à tropa. Ensaiava novas ações, atacando com grupos maiores ou menores, lugares, roças ou colunas militares. Já entramos agora em guerrilha. Entramos em guerrilha. Agora, guerrilha mesmo, certamente que nós que dirigimos, porque a guerrilha não é coisa a brincar. Nessa altura, dando as nossas forças a material que a gente recuperava nos colonos, já nos ajudava a fazer serviço. Passaram a atuar com menos gente e os tiros à distância ou perto, mas já a demonstrarem, como é dizer assim, um princípio de organização de guerrilha. A pouco e pouco isso foi evoluindo, não é? Depois já não eram tirinhos, já eram muitos tiros e já eram grupos já formados por 20, 30 indivíduos, já com um grau de instrução que se via que havia ali mão de instrutores bons ao lado deles para os formar. Às vezes vou com 50 ou 150, eu vou com ele no combate. Então, quando regressar, então amanhã também, mais outro grupo, é sempre assim. Como os portugueses, de maneira que estava, os aviões, mas aquilo foi os aviões. Eu tenho na carta disso, a bala que apanhava aqui de avião. Bombardeiros PV-2, que havia na altura, a lançarem bombas em que a própria aviação nos aconselhava a não nos levantarmos devido à deslocação de ar própria que eles faziam, que eram lançadas na mata. E se visse o barulho que vinha da mata, os gritos que vinham da mata, além na altura dos bombardeamentos também, pavoroso. Muitas vezes 24 horas, sobre 24, bombardeamento das matas. De modo que acabaste de perguntar. Essas bombas, certamente que não matavam só o homem, mulheres e as crianças. Houve um que nos contou que um avião da Força Aérea Portuguesa, portanto, tinha deixado cair uma roda. Realmente, lá estava o buraco no centro da senzala e, segundo parece, portanto, havia mais buracos a seguir, mas aquele é que foi o principal e que teve que os telhaços mataram. Portanto, houve bombardeio da nossa aviação naquele local. Na repressão dos revoltosos e na defesa dos colonos, as forças de Caúza da Riaga continuavam a ser a arma principal. Alguma coisa fizeram já a aviação e as tropas paraquedistas, mas porque é preciso, mais farão. O seu emprego será aperfeiçoado.
e novos meios serão utilizados. As promessas de Sousa da Riaga agradam aos portugueses, mas é nas políticas de Adriano Moreira, trunfo da remodelação de Salazar, que os colonos depositam agora todas as esperanças. O Sr. Presidente do Conselho tudo sintetizou numa só palavra: Angola. Na metrópole, mobilizam-se todos os recursos disponíveis em obediência a essa palavra de ordem. A emissora nacional registra a partida de um contingente militar com destino ao ultramar português. Com o aplauso incondicional dos portugueses de Angola e também com o apoio do país em geral, os cais de Alcântara e da Rocha de Conde de Óbidos em Lisboa passam a ser os cenários de frequentes partidas de navios carregados de soldados. Numa primeira fase com a presença e os discursos de altas patentes. Do próprio Ministro do Exército, recém-nomeado Brigadeiro Mário Silva, que vai a bordo falar às tropas. Não há processo de que nas alforjas internacionais consigam demolir o nosso amor à nossa terra, o nosso amor à terra portuguesa, não é de agora. E é essa certeza que nos dá o mantermos no ultramar perpetuamente. A coisa que mais me impressionou foi uma locução, não é, de despedida, já não tenho a certeza, mas que foi de facto uma personalidade muito importante e que veio ali dizer que nós devíamos combater como os outros combatiam, quer dizer, se nos cortavam as orelhas, devíamos cortar as orelhas, se nos fizessem coisas desse tipo, que devíamos retribuir do mesmo modo, quer dizer, essa era a linguagem oficial. Mário de Pádua segue como alferes miliciano médico no primeiro contingente que parte para Angola, no dia 21 de abril. Uma semana depois do afastamento do Botelho Muniz, está pronto para levantar ferro de Lisboa o navio Miaça. Leva a bordo 1.800 homens dos batalhões de caçadores 88 e 92 e 4 companhias de artilharia. Partem finalmente de Lisboa as forças com que o comando da região militar de Angola vai iniciar a recuperação de um vasto território, onde a UPA tinha substituído pelos seus símbolos as bandeiras nacionais portuguesas.